Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje vamos começar uma nova série que vai ter alguns episódios bem interessantes, não é mesmo, Sr. Fudiek? Isso aí, Mr. PH. Interessantes e polêmicos, né? Oh. Foi polêmico isso. Aí, vamos ver. A gente gosta de caçar sarna pra coçar, então vamos lá. Não, eu não gosto, você que gosta disso. Não! Até parece, a Marinha tá te vigiando assiduamente aí, eu que gosto de coçar sarna, então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá que hoje o tema promete, que hoje nós vamos começar a falar de relíquias sacras. E para começar esse papo aqui com a gente, essa série, nós temos um time de peso aqui hoje. O nosso operador Joab. E aí? Olá, como vão todos? Bora falar um pouquinho, né, de mitos, religião, polêmicas, ver no que dá, né? É isso aí. E completando o nosso polêmico time, ele, Roberto Munhoz, do canal Projeto 93, que demorou mais que a trajetória do Harley no Sistema Solar para voltar aqui, não se acredite se quiser. Seja bem-vindo novamente. Pois é, PH, obrigado aí, feliz por participar aí desse início desse projeto aí. Valeu, brigadão. Tamo junto, meu amigo. Então, daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, começaremos essa nova série com o primeiro objeto sagrado, que é o Sudário de Turim. Achiropoieta, Carbono 14, Mandilion, Máscara de Agamenon, Explosão de Energia. Acredite se quiser. Antes de entrarmos no nosso programa de hoje, um recadinho rápido para você que é fã de ufologia do caso Varginha e que mora em São Paulo e região. No próximo dia 3 de outubro, uma sexta-feira, um dos maiores ufólogos do mundo, Vittorio Pacatini, estará fazendo uma palestra gratuita na Fábrica de Cultura de Sapoemba, que fica localizado na rua Augustin Liberty, número 300, na fazenda de Juta, em São Paulo. Vai ser das 18h30 às 21 horas. Será um evento que terá palestra, sessão de autógrafos do livro Incidente de Varginha, que foi republicado recentemente pela editora Tábula. Mas ainda não acabou. Vocês também vão ficar conhecendo vários detalhes sobre os bastidores do filme sobre o Incidente de Varginha que está em produção. Além, claro, de muitas curiosidades e novidades a respeito desse que é um dos maiores casos da ufologia mundial e que vai completar 30 anos agora em janeiro. Imperdível. É gratuito. Para quem gosta e for da região, não pode perder. E eu vou deixar na descrição desse episódio, também lá no Instagram, todas as informações sobre esse evento, para você que é de São Paulo e região não perder. Lembrando mais uma vez, é gratuito, então não percam. Eu vou começar isso aqui dando a minha definição do que eu acho que é o Sudário de Turim. Pra mim, sempre assim que eu ouço falar disso aí, a imagem é muito conhecida. Todo mundo acho que já deve ter visto essa imagem do Sudário. É um manto de linho que foi colocado sobre o corpo de Jesus após ele ser retirado da cruz e ficou ali até a sua ressurreição. De alguma forma, a impressão do corpo e do rosto de Jesus ficou nesse pano, e esse pano é tido como uma das relíquias sagradas. Estava até olhando aqui na Wikipedia, antes de começar, e o Sudário de Turim é considerado um Acheropoieta. E olha que eu coloquei para ouvir aqui umas 3 vezes, é assim mesmo que se pronuncia, que é um objeto não feito por mãos humanas. E a partir desse princípio, muitos cristãos colocam isso aí como um símbolo da fé católica, a prova da existência de Jesus Cristo. Roberto, meu grande amigo Roberto, eu tô certo em falar o que seria o manto de Turim ou eu deixei alguma coisa passar?
É isso mesmo, PH, mas assim, quando você fala da fé ali dos cristãos, eu até peguei aqui uma declaração antiga do Papa, né, João Paulo II, quando ele visitou o Sudário de Turim, e ele declarou o seguinte, ó: não se trata de uma questão de fé. A Igreja não tem competência específica para se pronunciar sobre essas questões. Então, estudar não é uma questão de fé. Negar o Santo Sudário não é negar a Santíssima Trindade. A Igreja confia aos cientistas a tarefa de continuarem investigando para que se encontrem respostas satisfatórias às questões relacionadas com esse lençol, que, segundo a tradição, envolveu o corpo do nosso Redentor depois de ter descido da cruz. A Igreja exorta que Sudário seja estudado sem posições pré-estabelecidas, que tornam como certos resultados que não são. Convida a agir com liberdade interior e respeito atento tanto pela metodologia científica quanto pela sensibilidade dos fiéis. E essa posição do Papa João Paulo II, a Igreja Católica, ela não mudou até hoje. Entendeu? Então, eles não batem o martelo falando que sim, é o pano que envolveu Cristo, mas ao mesmo tempo eles incentivam o estudo científico dele. Roberto, ainda bem que você puxou essa parte aí, porque ao contrário de outras relíquias sacras que nós vamos falar aqui, a Arca da Aliança, a Lança do Destino, o Santo Graal, o manto de Turim, o sudário de Turim, é certo, né, os dois nomes, manto e sudário, ele existe, inclusive nos nossos dias atuais ele está num museu, se eu não me engano. Isso, ele existe, ele está na Itália, em Turim, desde 1535. Desde que ele foi para lá, ele não saiu mais da mesma igreja, que é a Cattedrale de San Giovanni Battista. Então tá, então vamos começar aqui as paradas. Eu já falei o que provavelmente seria esse sudário, esse manto. Então vou começar aqui com os meus questionamentos. Antes de entrar na parte polêmica, eu queria saber uma parte mais... Apesar que isso eu acho que vai desmembrar numa conversa longa, mas vamos lá. A gente acabou de falar que o sudário ele existe, que ele tá lá na Itália desde 1500 e algumas bolinhas. Foi feito algum estudo científico nisso para comprovar a autenticidade dele? Eu sempre cito assim, faz um teste de carbono 14 nele que vai dar a data. Matou a charada. Já foi feito isso? Não foi? Por que tem essa névoa misteriosa em torno do manto até hoje? Não foi feito nenhum tipo de pesquisa nesse sentido nele? A primeira pesquisa científica que foi feita nele foi em 1977, de cunho científico mesmo, e a função dessa primeira pesquisa, né, não era validar se era Jesus ali ou não, mas como a imagem ela foi formada no pano. E esse é um dos grandes mistérios do sudário. Mas o que eu acho importante a gente comentar aqui, o PH? A gente primeiro, talvez as pessoas estejam vendo esse assunto pela primeira vez, porque quando eu fui fazer a live lá no meu canal, né, eu consultei alguns católicos, e mesmo católicos, cara, não conheciam a história do Santo Sudário. Não sabia nem o que era, sabe? Então vou passar aqui rapidinho o que está impresso no sudário, tá bom? Só falar aqui algumas características dele e também para as pessoas irem imaginando, né? Porque como não tem imagem, no meu canal estou acostumado a mostrar bastante imagem, fica mais simples. O sudário ele tem 1,10 m de largura por 4,36 metros de comprimento. E então ele imprimiu a imagem ali de Cristo, a frente e as costas do Cristo no mesmo pano, é um pano contínuo, tá bom? O mesmo pano envolveu as costas e a frente, a barriga, o rosto. E a frente, isso. Imagina assim, ó, você coloca o pano sobre, vou colocar assim, uma pedra, né? A pedra que era como se fosse do tamanho de uma pessoa. Então você coloca o pano sobre a pedra, e aí você deita o corpo nele, você joga o resto do pano por cima da cabeça, voltando até os pés, cobrindo até os pés novamente. Fazendo um charutinho com a pessoa. Isso. É assim que é colocado, o sudário foi colocado. E é lógico, tem outras técnicas também que o pano foi embebido ali em substâncias assim, cheirosas, assim, perfumes, né? Que era uma prática ali da época. E também o que acontece? Uma particularidade que aconteceu com essa parte com Cristo foi que eles teriam que fazer o sepultamento de Cristo antes do anoitecer. Então foi tudo às pressas. E a tradição, as mulheres lavavam os cadáveres das pessoas mortas ali, né? Lavavam bem, né? Tiravam todo o sangue, alguma coisa nesse sentido. E aí depois fazia todo o resto do processo. Com Cristo não foi assim, precisou ser mais rápido. Então foi colocado o sudário sobre ele, esses perfumes que eu falei e tudo, e fecharam ali a caverna ali, né? O túmulo de Jesus ali, né? Então, o que mostra o sudário?
Isso que é o legal a gente saber. A gente tem que dividir a imagem que aparece no sudário em 3. A primeira é a figura de Cristo, que é o grande mistério como ela foi formada. A segunda camada, sangue de uma pessoa morta, e isso os cientistas eles conseguiram capturar o sangue ali nas fibras do sudário, e eles falaram que existiam 2 tipos de sangue. Sangue de uma pessoa que sofreu demais, uma pessoa que passou por todo o calvário, igual Cristo passou, e um sangue de uma pessoa viva também. Então, isso que é o importante falar, que existiam 2 tipos de sangue no sudário. Roberto, peraí. Como é que você determina cientificamente que o sangue é de uma pessoa que passou por um sofrimento fudido e a outra não? O PH, isso daí é uma pesquisa do estudioso Giulio Fanti. E ele conseguiu capturar ali o sangue do sudário, e ele encontrou 2 tipos, e ele até publicou um artigo científico sobre isso, saiu até no Daily Mail, né? E o artigo científico fala assim, ó, o título, né? Nova análise de sangue do sudário de Turim apoia a história bíblica sobre a crucificação de Jesus. As partículas reanalisadas mostraram a presença de hemoglobina, que é um componente essencial do sangue, e também 2 tipos diferentes de sangue que Fanti rotulou como tipo 1 e tipo 2. Fanti diz que isso sugere que o tecido foi usado em alguém com ferimentos sangrentos, em vez de forjado usando tinta, corante, pintura ou outras técnicas. Traços de creatina também foram identificados na amostra do sudário, que é liberada na corrente sanguínea quando uma pessoa sofre uma ruptura muscular ou algum tipo de trauma. Então foi desse jeito, esses traços de creatina que ele encontrou, que indica que esse sangue aqui era de alguém que estava sofrendo. Entendi. Né, sofreu rupturas musculares, e esse outro sangue aqui não. Esse outro sangue é como se a pessoa estivesse bem. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Então, PH, a imagem que ficou gravada no Santo Sudário é o seguinte: ela contém o sangue da coroa de espinhos, o sangue de ferimento da lança no peito dele, né? Quando o soldado romano vai verificar se Jesus está morto, ele crava uma lança que acaba atingindo o coração. Vergões das marcas de chicotadas, né, que ele recebeu. E até a ferramenta, né, a arma romana tem um nome específico para isso daí. A gente vai ver mais para frente. E também o sangue dos pregos que foram colocados nele, né, nas mãos e nos pés, né? E essas são as marcas que ficaram no Santo Sudário. Além de marcas que o sudário sobreviveu a 2 incêndios, né, durante a história. Marcas também de água. Por quê? Porque ao apagar um desses incêndios, o sudário foi também encharcado, né, com água. Então essas marcas também são vistas no sudário. Roberto, te interromper rapidinho só para uma dúvida. Fala-se que durante a crucificação, a pessoa ela era presa pelos pulsos e não pela palma das mãos, porque é mais conveniente se prender pelo pulso. Pela mão poderia romper o tecido e a pessoa cair. Por que no sudário, e se inclusive se tem essa mítica que Jesus foi pregado pelas mãos, quando o normal na época é ser pregado pelos pulsos? Não, exatamente. O sudário é cientificamente perfeito. Até então, não se sabia que era... A gente, né, na história, né, não se sabia que era feito através dos pulsos. Isso que é uma coisa bacana do sudário. Se você for ver, você vê ali no pulso mesmo, agora não sei, talvez se tivesse alguém aqui médico, poderia colocar o termo melhor. Onde é que o prego entra certinho, que faz com que eles consigam sustentar ali o peso do corpo. Então rasgaria a palma da mão e o corpo não se sustentaria. O bacana também, cara, é que pinturas, né, da era medieval, elas não tiveram acesso a essa informação, logicamente, né? Então eles pintavam sempre com os pregos bem na palma das mãos. O que pode ter também surgido como... Ficado nessa dúvida, que a parte na Bíblia, né? A gente sabe que Jesus, quando volta, Tomé quer ver, e o próprio Jesus fala assim, tá aqui minhas mãos, ó, dá uma olhada. Então ele utiliza o termo mãos, né? Ele não fala que... Olha aqui no meio do meu pulso aqui, nada disso. Ele entrega as mãos para Tomé verificar as marcas. Então, eu acho que essa que é a grande confusão, entendeu? Mas olha que bacana, só quando foi inventada a fotografia que Secundo Pia, em 1839, tirou uma foto em uma das exposições do sudário, e quando ele foi revelar, ele tomou um susto que ele viu o negativo. Você só consegue ver
bem bacana mesmo a imagem de Cristo quando você vê o negativo. Quando você vê o original, você olha assim e você não vê muita coisa, sabe? A imagem real, o sudário é da cor creme, assim, quase pastel, e Cristo ali, uma cor vermelha bem clarinha. Você não vê muitos traços, sabe? Então é uma foto em contraste, azulada, que mostra bem o contorno de Cristo. Isso daí é porque foi feita edições, né, em programas de imagem para se melhorar a imagem. Mas se você só pegar a imagem original do sudário e em programas de edição só colocar o inverso, sabe, o negativo, fica perfeito. É incrível. E o que acontece, cara? Quando eu falei que ele foi estudado lá em 1977, foi a primeira pesquisa realmente científica, né? Tem até um nome desse projeto que chama Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim. Em inglês ele é Shroud of Turin Research Project. Vocês podem procurar. Foi de 77 a 78 essa pesquisa. E o que acontece? Ele tinha pessoas que trabalhavam até na NASA, já tinham trabalhado até na NASA, que analisaram o sudário. E foi muito por acaso, porque... Vou ler aqui um dos slides que eu exibi lá no meu canal, que é o seguinte, explicando direitinho esse projeto STURP, né? Daqui pra frente eu vou chamar de projeto STURP, tá? Porque senão ficar falando o nome inteiro vai muita coisa. Então o STURP teve a distinção de ser a primeira equipe de pesquisadores que, trabalhando em conjunto, realizou o primeiro exame científico aprofundado e multidisciplinar do tecido em sua história. Seu trabalho constitui o principal banco de dados de informações científicas confiáveis sobre o sudário, publicado na literatura científica, revisada por pares e se tornou um recurso essencial para a pesquisa contínua de todos os estudiosos sérios do sudário no mundo hoje. Em fevereiro de 76, o físico John Jackson encontrou-se com William Mottern, especialista em radiografia e pesquisador que trabalhava nos laboratórios de Sandia, no Novo México. Ele utilizava um dispositivo conhecido como analisador de imagem VP8 para analisar raio-x em sua própria pesquisa. Então, os pesquisadores inseriram uma fotografia de Giuseppe Henry, de 1931, do sudário, que foi a segunda pessoa que tirou uma foto do Santo Sudário, foi esse Giuseppe Henry. O primeiro foi lá em 1829. Usando a capacidade dos instrumentos de converter densidade de imagem em relevo vertical, foram capazes de visualizar no monitor da tela verde do VP8 o relevo natural bastante surpreendente de uma forma humana, demonstrando que, completamente diferente de fotografias ou obras de artes normais, certos dados espaciais ou topográficos foram codificados na imagem do sudário. Após compartilhar os resultados do VP8 com seu colega, decidiu-se rapidamente que justificavam um estudo mais aprofundado do sudário. Então, olha que interessante, né? Eles pegaram uma foto para... Não sei se por diversão, com o VP8 lá, o que eles foram fazer, jogaram a foto lá e aconteceu que houve um relevo. Diferente de pinturas, por exemplo, se eles pegassem a Mona Lisa, a foto da Mona Lisa, e jogassem no VP8, ele não ia fazer aquela imagem como se fosse ali, por exemplo, que eles usam esse VP8 para você ver um terreno, por exemplo, na Lua, entendeu? Com fotos da Lua, assim, em Marte, alguma coisa nesse sentido. Eles veem o relevo do terreno. Então é interessantíssimo isso daí. Ô Roberto, dentro da imagem ainda, eu vou te pegar as minhas perguntas aqui, porque são dúvidas que eu tenho, e essas minhas dúvidas que me deixam questionar a autenticidade do sudário de Turim. Inclusive, eu quero, antes de você entrar com a sua hipótese, com a sua, como é que eu posso dizer, com a sua defesa disso que eu vou falar, eu queria jogar bola pro Joab, porque isso foi uma coisa que eu conversei com ele antes de começar a gravar. Pesquisas que foram feitas, eu não sei agora se foram historiadores, se foram pessoas ligadas à genética humana, fizeram uma recriação de como seria a verdadeira face de Jesus Cristo naquela época. E a face de Jesus Cristo que foi revelada nesse estudo é muito, muito diferente da face que a gente conhece de Jesus. Uma pessoa de olhos claros, azuis, barba longa, cabelos longos. Era uma pessoa bem diferente, com um cabelo bem mais anelado, curto, uma pessoa parda, com o nariz bem largo. Então, se a imagem de Jesus real seria essa, por que essa imagem criada pela igreja, vamos pôr assim, essa imagem clássica que a gente conhece de Jesus, está representada no manto? Antes de você entrar, Roberto, eu quero jogar essa bola pro Joab, que o Joab, a gente estava conversando antes e me deixou interessado. Joab. Então, vamos lá, PH. Primeiramente, para a gente, no mínimo, pensar na autenticidade, na veracidade do Santo Sudário, a gente precisa pensar na real existência de um Jesus histórico, né?
Exato. E tem uma grande diferença entre o Jesus bíblico e o Jesus histórico. O rosto que a gente conhece de Jesus é uma das imagens que é mais reconhecidas no mundo inteiro. Porém, é muito provavelmente, quase, eu diria com quase certeza, que é uma imagem adaptada e moldada. Assim, e já aqui um disclaimer também, né? Só lembrando que a gente não quer ofender a fé de ninguém, Exatamente. crença, nada, mas para tratar de um assunto assim, né, a gente tem que entender que os pesquisadores, os arqueólogos, os estudiosos de Cristo, eles trabalham para encontrar aquela prova definitiva que Jesus existiu muito além da Bíblia, né? Esse seria, no caso, o Jesus histórico. Então, mas pegando pela Bíblia, a gente não encontra nela nenhuma descrição exata sobre a aparência de Jesus. A gente encontra algumas passagens, tipo em Mateus, capítulo 26, 47, 49, fica claro ali que Judas Iscariote precisou dar um beijo em Jesus para identificar quem seria ele para os soldados prenderem. Isso mostra para a gente que Jesus teria uma aparência muito comum entre aqueles da sua época, né? Sendo um judeu, é totalmente aceitável que ele tivesse barba. Porém, em Coríntios capítulo 11 e 14, fica claro que o cabelo comprido é uma desonra para o homem, ou seja, ele era um motivo de orgulho para a mulher, servindo como um véu ou como um manto. E se a gente tentar entender todos os evangelhos, a gente percebe que eles mostram que Jesus era fisicamente forte, afinal de contas, né, ele tem várias passagens dele fazendo longas caminhadas, inclusive tem aquela passagem onde ele expulsa vendedores do templo na base da chicotada. E isso a gente encontra essas passagens em João capítulo 2, 14, 15 e em Lucas capítulo 19, 45, 46. Isso já mostra que Jesus era alguém que tinha um porte físico assim invejável. Já no livro de Isaías 53, 2, tem uma descrição ali que, entre aspas, né, a gente pode falar que Jesus falta de beleza e formosura no servo do Senhor. Isso é uma moda do cara dizer que ele era feio? Ou que ele era uma pessoa muito comum, não sobressaía fisicamente com uma beleza perante os seus ali, né? Entendi. Eles deixam claro ali ainda que ele teria uma beleza interior e seria um portador de muita ética. Mas a gente ainda tem o fato que os primeiros cristãos eles eram muito radicais e o cristianismo ele surgiu do judaísmo, que tinha tradição aniconista, que é baseada justamente na proibição de adorar ídolos. Logo, usar uma estátua, uma imagem era visto como uma prática associada ao paganismo ou à idolatria. Por isso que a gente não tem nenhuma imagem, não conhece nenhuma imagem, estatueta, gravura ou desenho de Jesus feita em vida. Ou seja, a gente tem relatos de passagens dele pela Bíblia, mas não tem nenhuma imagem que retrata isso, né? Eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, mas tem uma gravura que foi encontrada em uma parede perto de uma colina Palatino em Roma, e essa gravura é conhecida como grafite de Alexamenos. O que é essa gravura? Ela é um rabisco feito na parede ali e em grego está escrito Alexamenos adora seu Deus. O detalhe que chama atenção é que ela mostra o desenho de Jesus, mas com uma cabeça de burro. Peraí, Joab, calma. Como é que é? É um desenho, depois a gente pode até deixar aí na postagem pro pessoal. Por favor, ver. eu vou deixar no Instagram, pessoal. É uma imagem de Jesus crucificado, é como se fosse um grafite, uma pichação, é modo de falar, né? Foi rabiscado na parede mesmo, como se fosse uma piada de muito mau gosto. Aí ela retrata Jesus com uma cabeça de burro, porque nessa época, por volta ali de 200, 300 depois de Cristo, Jesus era chamado de o burro crucificado. Então isso, para quem estuda, é quase que uma prova física que Jesus existiu, porque alguém fez essa, entre aspas, essa zoeira na parede, né, com a crucificação dele. Aí a gente vai começar a ter as primeiras retratações de Jesus por volta dos séculos 3 e 4, e ainda assim com alguma simbologia, sendo que a mais usada, que a gente conhece também, é a do bom pastor, que até hoje tem um significado no cristianismo, né? Essa simbologia associada ao bom pastor vem da cultura helenística, e ela tem origem
né, até num termo grego que chama crióforos, que significa, no caso, né, o portador do carneiro, que inclusive tinha até Hermes da cultura greco-romana como uma das figuras símbolo. Esse símbolo do bom pastor, ele carrega o carneiro nas costas e é uma iconografia pagã. Porém, ela foi apropriada pelo cristianismo e adaptou para retratar o Jesus Cristo como um salvador, um guardião de almas, aquele que oferece a vida pelas ovelhas, né? Essa representação, inclusive, de um jovem sem barba carregando uma ovelha na cultura helênica, ela é muito antiga, até antes do próprio nascimento de Jesus. Depois disso, o bom pastor ele acaba deixando de ser um símbolo e passa a ser encarado como a aparência verdadeira de Jesus, ou seja, um jovem sem barba e de cabelo curto, quase que um grego mesmo, né? E o que a gente vê depois, a seguir assim, é a figura de Jesus se tornando cada vez mais parecido com um filósofo. Ele passa a ser representado usando uma toga e com os cabelos longos, mas ainda sem barba. Ele também tem todo aquele conceito de ser uma pessoa muito sábia e passa a ser visto como um modelo de rei filósofo. Esse modelo, ele, no caso, foi criado por Platão na obra República, lá no século IV a.C., e fala sobre um governante teórico que junta com conhecimento filosófico, sabedoria e com habilidade de governar. Aí você já vai vendo que alguns elementos já vão sendo introduzidos simbolicamente, né, na vida de Jesus. No século IV depois de Cristo, a maior representação desse modelo era Alexandre o Grande, ou seja, ele era o grande rei filósofo. Ele tinha cabelos encaracolados até o ombro e usava toga. E não existia ninguém mais popular que o Alexandre o Grande nessa época. Parte desse simbolismo do Alexandre acaba sendo inserido na figura de Jesus, para tentar, inclusive, uma aceitação de Jesus junto aos romanos. Isso foi uma forma de mudar a imagem dele, né, no caso de Jesus, meio que transformando ele numa figura, entre aspas, dominada pelo Império Romano. Só que a gente tem um ponto que Jesus era conhecido por ser judeu, no caso, um forasteiro, um estrangeiro, e era retratado como alguém, mais uma vez, entre aspas, que lutou contra o Império Romano. Só o fato dele ser representado, assim, nessas artes antigas, usando uma toga, não faz o menor sentido, porque isso era proibido para estrangeiros. A toga romana era como se fosse um símbolo de cidadania romana dos homens, ou seja, tinha que ser um romano para ter direito a usar a toga e principalmente ser alguém abastado, né? Ô Joab, você tá me dizendo então que essa imagem clássica que a gente tem de Jesus, ela é toda construída e ao mesmo tempo ela é toda historicamente errada? Sim, grande parte dela é usurpada, né? Um modelo, ele vem de outras culturas, assim, vamos chamar de cultura, né? De outros elementos, de outras regiões, eles vão sendo adaptados com o passar do tempo. Inclusive essa figura barbuda, ela só vai acontecer após o Edito de Milão em 303 depois de Cristo. Foi nessa época que o cristianismo passou a ser legalizado. Aí isso ganha força com o crescimento do Império Bizantino e as representações artísticas nas regiões ali bem próximo da Palestina, elas começam a adotar essa figura de Jesus mais maduro e barbudo, né? Aí a gente tem ali por volta do século IV, mais ou menos, onde começa a surgir as primeiras representações de fato com o Jesus de barba, né? E elas aparecem em vários locais, até nas catacumbas da Comodila em Roma tem essa representação, que é uma das mais antigas. Aí agora, com certeza, a gente chega ali por volta do século VI, onde a imagem de Jesus com barba se consolida e se torna um padrão. Ela chega, inclusive, com a imagem do Cristo Pantocrator. Não sei se vocês já viram essa imagem. Com certeza já deve ter visto, mas pelo nome não associa assim, né? Esse termo Pantocrator, ele significa aquele que rege tudo, o onipresente, o que sabe tudo. E essa imagem ela se torna muito difundida nas artes dos templos e, basicamente, ela representa um Jesus segurando um livro dos evangelhos com a mão esquerda e com a mão direita ele faz um sinal de bênção.
livros de história na escola, essa imagem ela é quase que um mosaico, assim, cheio de quadradinhos que formam essa imagem. Foi bem comum nessa época. E essa figura com a barba e o cabelo longo, ela transmite essa ideia de autoridade divina, né? Sabedoria e, de certo modo, uma majestade, muito diferente da juventude e da vitalidade que o bom pastor carregava. Por isso, justamente, passou a ser mais comum essa imagem de um Jesus com essa imponência. Então tá, então, Joab, antes do Roberto vir com a defesa da imagem do sudário, a pergunta para você: a imagem que a gente tem no sudário, então, não corresponde à imagem real de quem seria Jesus? Assim, aquela imagem, ela tem uma semelhança com o povo semita, né? Então, se você for analisar a fundo, se a gente for pegar, por exemplo, um brasileiro, a gente tem vários brasileiros de cada tipo, né? Etnia, a gente tem essa mistura de raça. Mas aquele lado lá era quase que a gente já... A população ali já tinha os traços já da região, né? Até porque é uma época que não tinha tanta miscigenação, tanta intercâmbio cultural de pessoas viajando pelo mundo. Exato, isso. E era mesmo. bem definido, né, as feições locais do povo. Isso, E como eu falei anteriormente, alguns detalhes que estão no sudário é que pega a gente, igual no caso, um cabelo comprido, uma barba. Aí se você vai analisando culturalmente na época, tudo, elas não batem direito com as características da época, né? Isso não chega nem a ser só pela feição, os traços físicos, mas todas as características que estão ali, até mesmo a forma como o corpo está colocado ali com as mãos cruzadas sobre a parte da pelvis ali. Isso é um tipo de as artes do século XI, final do século X, século XI, todas as artes usavam esse estilo de mãos cruzadas sobre a pelvis, né? Então é uma coisa que chega até o ponto da datação do carbono por ali. Então é meio por alto que a gente fala, né? Entendi. Então vamos lá, senhor Roberto Munhoz. Como é que você me explica o fato dessa imagem desse Jesus criado, digamos assim, estar no sudário? Tá, primeiro eu queria falar que evidências extra-bíblicas de Jesus existem, tá? Então não é só evidências bíblicas que comprovam a existência de Jesus, tá? Por exemplo, temos Tácio, que menciona a perseguição a cristãos, né? Temos Plínio, em carta a Trajano, que descreve cristãos adorando Cristo como um Deus, isso em 110 depois de Cristo. Flávio Josefo, que era judeu, ele testemunha que Cristo existiu, né? Jesus, vou colocar aqui Jesus, tá? Em 115 depois de Cristo, o Tácio coloca aqui e confirma a execução do Cristo sobre Pilatos durante o reinado de Tibério. Em 200, Tertuliano afirma que os registros de Pilatos confirmam a crucificação de Cristo, né, de Jesus. Em 220 a 250 depois de Cristo, Orígenes contra Celso cita Josefo como confirmação histórica da morte de Jesus. Suetônio, no livro Vidas de Cláudio, cita distúrbios causados por Cristo. Ele usa a palavra Christus, né, entre judeus em Roma. Marabar Serapião, Sírio, em carta filosófica, menciona um rei sábio dos judeus executado injustamente, isso em 135 depois de Cristo. Justino Mártir, que era cristão também, né? Apologia e Diálogo com Trifão, é um livro, né? Defende Jesus como Cristo histórico e divino, isso é a 150 depois de Cristo. Então, evidências extra-bíblicas de Jesus existem. Agora, já que o Joab falou também ali da carbono 14, né, da medição carbono 14, além dessa controvérsia, existe também o tipo de tecido que ele foi envolto, que o pessoal que não acredita fala assim, é um tecido de linho, esse tecido era só para pessoas ricas, Jesus claramente não era rico, né? A origem da imagem, pesquisadores sugerem que a imagem do sudário pode ter sido uma pintura, um truque. E a datação do carbono 14 também, que eu vou entrar nela agora, a datação é o seguinte, e por isso que eu queria ter feito uma viagem no tempo, de por onde o sudário foi passando, para explicar para vocês que o sudário foi remendado naquele incêndio que eu mencionei. Num dos incêndios, que é essa imagem que fica mais branquinha, assim, no negativo do sudário, aquilo ali é queimado, tá? E foi queimado e costurado, né?
por freiras. Isso daí, eu vou pegar até o ano que aconteceu, essa costura, foi em 1532 em Chambéry, na França. Ô Roberto, peraí, rapidinho. Como diria o Dr. Brown pro Martin, cara, nós estamos numa máquina do tempo. Nós temos todo o tempo do mundo. Vai lá, faça a viagem no tempo, que a edição faz milagres, meu amigo. Vão lá, faça sua viagem no tempo aí e coloca o sudário no período histórico que você quiser. Tá bom. Então, vamos falar do percurso ao longo da história que o sudário percorreu, tá bom? Então, primeiro, né, Jerusalém e Israel, após a crucificação de Jesus, o pano que teria envolto seu corpo foi guardado por seus seguidores. Alguns relatos sugerem que ele ficou com José de Arimateia. Depois ele foi para Edessa, na Turquia. O apóstolo Tadeu levou o pano para Edessa por volta de 34, 35 d.C. E lá deram um nome para ele de Mandilhon. Era descrito como uma imagem miraculosa de Cristo, não feita por mãos humanas. E em 944, o imperador bizantino Romano I Decapeno organizou a transferência da relíquia de Edessa para Constantinopla. Em Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, o sudário ficou guardado na igreja de Santa Maria de Blaquerna até 1204. Durante a Quarta Cruzada, soldados ocidentais, entre eles templários, saquearam Constantinopla. Alguns registros indicam que a cidade possuía uma relíquia chamada Mandilhon, um pano milagroso, que alguns pensam ser o Santo Sudário, dobrado de forma que só o rosto ficasse visível. Então, o Santo Sudário desses 4 metros que eu falei, ele era dobrado em 2, né? Virava 2 e dobrava mais um pouco. Em 2 de novo, virava 1 metrinho ali de pano, onde ficava à mostra só o rosto. Dali ele vai para Lirey, na França, em 1355, onde Geoffroy de Chanry teria adquirido o sudário e colocado na igreja colegiada que ele fundou em Libéry. Foi lá que o sudário foi exposto publicamente pela primeira vez. Então, nessa igreja aí, eles fizeram até uma insígnia mostrando em comemoração a essa primeira exibição pública, né? E você vê que é o sudário aberto, certinho, frente e verso, igual a gente tem quando tem acesso à imagem completa do sudário. Da França, ele continuou na França, mas aí ele foi para outra cidade, Chambéry, e lá em Chambéry ele foi danificado por um incêndio na capela de Sainte-Chapelle em 1532. No entanto, o incêndio não causou danos totais ao tecido, que foi posteriormente restaurado e preservado. Depois desse episódio, ele vai para Turim, na Itália, onde ele ficou até hoje, e lá em Turim foi em 1535, que após o incêndio em Chambéry, o sudário foi comprado pela princesa de Saboia e levado para Turim, na Itália, onde está guardado até hoje, na Catedral de Turim, Cattedrale di San Giovanni Battista. Então, esse foi a volta que ele fez ali pela Europa, e eu tenho esse mapa lá no meu canal, quem quiser, e eu também posso mandar a imagem aqui para o PH publicar nas redes sociais do Acredite Se Quiser, vocês terem acesso mais rápido. E aí, quando eu falei desse incêndio, né, o que causou queimaduras, que percorreu por todo o lençol, ele estava dobrado e guardado num relicário vestido de prata, que quando fundida, caía gotas que queimavam os cantos de várias camadas do tecido. Então aquela parte bem manchada, bem branquinha, bem visível que a gente vê no negativo do sudário, é essa parte toda queimada, tá? Quando foi desdobrado, viu-se que estava danificado de modo simétrico. Além disso, a água usada para apagar o incêndio e esfriar a caixa incandescente deixou muitos halos, né? Essas marcas da forma de losango, quais circunscrevem as zonas que permaneceram enxutas. Os triângulos claros são os remendos dos pontos queimados completamente, feitos pelas irmãs Clarissa de Chambéry. Então, o sudário, em 1532, ele foi costurado, remendado e a borda refeita. E aí que entra a grande controvérsia do estudo do carbono 14. Adivinha em que parte do sudário o pessoal pegou para fazer a datação carbono 14? Não precisa ser adivinha para supor isso. Eu não deixaria pegar a ponta do nariz de Jesus ou um pedaço do rosto, da cabeça pra fazer teste. Pega da beiradinha, corta a diagonalzinha de cima ali, ó, da pontinha e leva. É isso. Pois é, eles pegaram bem o remendo e aí a datação deu o quê? Ah, não é. Esse pano ele não tem 2000 anos, não, tem menos. Então, eles concluem que não poderia ter envolvido Jesus Cristo. Mas essa datação, vamos deixar bem claro aqui, ela foi feita num pedaço que foi colocado no sudário
posteriormente, bem depois. Isso, exatamente. E isso, o que acontece? Esse projeto, o STURP, ele escaneou o sudário com muitos pixels e existe um site hoje que você pode entrar lá e você fazer as suas pesquisas dando zoom no sudário e você vê claramente a borda toda costurada e onde eles retiraram o pedaço que foi para 3 universidades, hein? Deixa eu até colocar aqui essa informação para vocês. O projeto STURP é de 78 e 10 anos depois, 88, fizeram o carbono 14. E ele foi enviado esse pedaço da borda, que na verdade foram o pessoal que foi executar essa datação, eles foram lá e cortaram, né? Podia ter pego de outro local, né? Mas pegaram dali. Pô, mas ia pegar do meio do sudário, ia fazer um buraco no meio do sudário? Não, mas podia ser fazer na canela, num dedinho do pé, qualquer coisa. Pô, assim. você vai me desculpar muito agora, o meu lado curioso, querer saber o que é tudo, grita. Mas se fosse meu, nunca que eu ia deixar danificar a imagem que tá de Jesus. Nunca, nunca. Mas Bom, jamais. A fé prova que é real, meu amigo. O seu teste eu não quero nem saber. Mas o fato é que Oxford da Inglaterra, Zurich da Suíça e a Universidade do Arizona nos Estados Unidos, eles pegaram esse pedacinho aí e eles fizeram a datação provável ali que daria entre 1260 a 1390. E uma média por volta de 1325. Então calma, peraí. O relógio acabou de pitar e o DeLorean tá voltando agora nesse momento. Ó, pá, voltou. Você não me respondeu minha pergunta. Por que o rosto de Jesus, criado historicamente, tá lá? Então, eu acredito o seguinte, ó. No sudário você não tem ali a cor da pele, né, a etnia, mas você vê um homem com barba e cabelos compridos. Só isso, ponto. O que isso muda? Se fosse um homem com careca e sem barba, mudaria alguma coisa? Tá, mas o meu ponto é que no sudário você vê a imagem clássica de Cristo, que o Joab explicou aqui por A mais B, que a imagem clássica de Cristo é uma imagem criada pela igreja, que foi uma amálgama de várias outras imagens que Jesus já teve durante o tempo. Então, a imagem criada de Cristo, aquela que a gente vê nos santinhos, nos quadrinhos, sim, ela foi criada, mas daquela maneira da pele muito branquinha, os olhos bem azuis, o nariz bem fininho, né? Então, o cabelo bem lisinho. E no sudário, se você olhar, não é tão bem assim, né? Tanto que hoje em dia o pessoal passou em inteligências artificiais, pegou o V8 também ali, e toda essa tridimensionalidade que o sudário dá pra gente, e fizeram uma recriação, ele não tem essa característica dos santinhos, tá? Então, se vocês fizerem... Eu até no meu canal eu coloquei a última imagem eu coloco, você vê, ele é um pouquinho até mais bronzeado, como as pessoas que viveram lá naquela época, naquele local. Então, eu penso assim, o sudário ele mostra as marcas, os flagelos de Cristo, todos eles. Foram coletados pólen no sudário de plantas, né, de flores e alguma coisa assim, nesse sentido, somente que elas existem somente naquele local. Tem essa também, tá? O sudário tentaram recriar a imagem do sudário, inclusive com técnicas modernas, e até hoje não conseguiram, porque assim, o pessoal pensa que era um corpo todo manchado de sangue, que foi colocado o pano em cima e a imagem se formou. Não é isso, tá, gente? Na verdade, é como se ali tivesse sido a primeira fotografia da história. E ela só marcou microns a fundo do tecido. Como é que fala ali? Da superfície do tecido. Da superfície do tecido. Coisinha mínima, assim, sabe? Tá, peraí, Roberto, calma. Peraí, vamos lá. Eu tô sentindo que você está tentando defender a autenticidade do sudário, mas ao mesmo tempo tem umas coisas que tá me deixando muito com dúvida. E se eu pegar uma pessoa recém-falecida, suja de sangue, com algumas marcas, um pouco a pessoa também sofreu violência, alguma coisa assim, embrulhar ela no tecido de linho e tal, colocar lá e depois tirar... Não vão ter essas marcas. O rosto dela nem vai parecer um rosto. É como se vai... Sabe? Você pode até fazer esse teste. Eu vou. Eu vou. Pinta seu rosto, põe um papel aí, um papel no seu rosto, assim, um lençol, alguma coisa, um lenço. Quando você abrir, nem parece um rosto. É essa que tá. O pessoal acha que foi feito dessa maneira. Não foi. É como se tivesse sido uma fotografia de dentro pra fora. Tá, mas o meu ponto é que se eu tentar recriar o sudário, eu não consigo. Como é que isso foi feito na época? É o que o Roberto falou. Inclusive, tem um estudo de um brasileiro recente, Cícero Moraes, que ele fala justamente isso. É um efeito que se chama máscara de Agamenon. Quando você coloca um tecido sobre o rosto, sobre um corpo, ele tende a ter distorções. Então, automaticamente, essa distorção ela não aparece no sudário.
Tem uma pergunta para os dois, né? Pro Robertinho e pro Joab. Sendo o sudário, assim, uma relíquia religiosa, né? Digamos assim, você sabe se existe algum tipo de milagre relatado, que seja relacionado a isso? E quando eu pergunto isso, não é atribuindo um caráter miraculoso a isso aí, mas simplesmente a fé da pessoa, né? Que é como eu vejo que produz um milagre. Você sabe se isso foi registrado em algum momento ao longo da história? Então, milagre atribuído ao nome Santo Sudário, a gente não encontra na história. O que a gente tem é assim, ó. Lembra quando eu comentei sobre quando ele foi para Edessa, deram o nome de Mandilhão? Então lá o rei Abigar V de Edessa, a tradição mais antiga conta que ele estava gravemente enfermo, que ele escreveu a Jesus pedindo ajuda, na época que Jesus ainda estava vivo, e aí depois, quando Tadeu levou o sudário para lá, ele teria pego na mão e se curado da enfermidade que ele sofria na época. Então, esse é um dado, tá? Agora, falam que a preservação do sudário dentro dos incêndios que ele passou, que o pano ali está intacto, a imagem até hoje, por milagre. Agora, não sei se serve para contar também, né? Ô, cara, porque olha só, quando a gente fala de relíquias sacras, a gente sempre imagina alguma relíquia com um poder milagroso, um poder sobrenatural. E a maioria das relíquias sacras são assim: a Arca da Aliança, a Lança de Longínquos, o Santo Graal. Mas tem duas relíquias sacras que estão ligadas à crucificação de Jesus também, que aparentemente não tem poder nenhum, que é o Santo Sudário e a coroa de espinhos, né, Roberto? Então não tem nenhum poder sobrenatural atribuído ao sudário, nada disso. Que eu conheça, não. O que eu sei é que, assim, os templários que protegeram o sudário ao longo dos séculos, um dos rituais de iniciação dos templários era beijar o sudário antes de ir para as batalhas, para as proteções que eles iam fazer lá. Então, acredito eu que eles acreditavam também nesse poder milagroso de proteção do sudário. É sobre aquela aparente radiação detectada no sudário. Em algum momento ele teria sido afetado por uma radiação, uma energia estranha. Então, essa é a grande teoria de como foi formada a imagem de Cristo no sudário. Até o Dr. John Jackson, né, da equipe Stirp, ele sugere que uma breve emissão de radiação pode ter causado a descoloração da fibra superficial de linho sem penetrar profundamente. Então, o outro pesquisador também, o Júlio Fante, da Universidade de Pádua, propôs em 2011 que essa descarga de radiação eletromagnética poderia ter causado a impressão, associando isso à ideia de um evento físico incomum, como, por exemplo, seria a ressurreição. Eles acreditam que no momento da ressurreição de Cristo foi feita essa radiação que fez essa impressão bem superficial no pano do sudário, esse flash de energia, e que isso que marcou, e não tinta, não um processo de carimbo, não esse processo que o Joab comentou do pano, né, do lençol ali todo ensanguentado. Por isso que eu falei, a gente tem que ver o sudário como 3 camadas, tá? Esse flash de energia que gravou a imagem de Cristo no pano, o sangue que ainda estava ali, escorrendo ali pelas feridas ali, e o sangue, eles encontraram as partículas de sangue no próprio pano também. Então, por isso que a gente consegue contar 120 marcas de flagelo no sudário, porque você pegava o flagrum, né, que era o objeto de tortura que Cristo foi submetido, e imagina ele assim, uma haste de madeira, onde era colocado ali 3 faixas assim de couro entrelaçadas no começo, e no final dele, essas 3 faixas de couro, ela tinha pedaço de osso de carneiro, pontiagudo, bolinhas de metal também pontiagudas, era tudo feito para arrebentar mesmo com o ser humano. E a prática romana de centenas e centenas, né, de anos, eles sabiam que mais de 40 açoites a pessoa morria ali mesmo, naquele local, e não conseguiria levar a sua cruz para ser crucificado, nada disso. Então, e pelas marcas, Jesus tomou a pena máxima. Então, Jesus tomou os 40 açoites ali. Cara, hoje, Roberto, peraí, calma. Não é possível que você não vai parar pra fazer o parênteses disso. Ah, possivelmente o sudário foi criado por uma radiação ali e tal. Que radiação de onde? Exatamente, esse é o grande mistério da fé, a ressurreição. Não, peraí, da fé não. Peraí, calma. A gente já... Putz, é pra ser cancelado esse episódio mesmo, então vambora. A gente já falou aqui várias vezes de envolvimentos de coisas ufológicas na história da Bíblia.
Alguma coisa, será que não veio ali e emitiu uma radiação pra, sei lá, reviver Jesus ou pra fazer algum tipo de interação ali com ele? E esse processo que fez essa marcação no sudário? Tem alguma teoria? Tem alguma... O que os céticos dizem disso? De onde que veio isso? A explicação cética. Então, PH, tudo que você fala a respeito da existência do santo sudário são hipóteses. Até hoje, ninguém consegue cravar o que de fato foi necessário, foi feito para que aquela imagem ficasse impressa no santo sudário. O que as pessoas fazem são hipóteses. Essa da radiação é conhecida como explosão de energia, né? Que é tipo um flash de uma máquina, não necessariamente o calor que imprimiu aquela imagem no santo sudário. Da mesma forma que eles criaram a hipótese de uma reação química, que eles falam inclusive que é reação de Maillard, que é o processo de oxidação e desidratação do que seria o corpo, e vou falar corpo assim, que poderia ser o corpo, poderia ser uma estrutura de pedra com uma pigmentação por cima. Essa reação química é a evaporação, a oxidação, desidratação, seja lá o que aconteceu ali, é que imprimiu essa imagem no santo sudário. Se foi um processo extraordinário, sobrenatural, não tem como saber. Da mesma forma que se foi um processo alquímico feito por um fraudador, não tem como saber, porque o que aconteceu ali, ninguém até hoje conseguiu cravar 100% foi isso, foi aquilo. Então, até hoje o santo sudário, ele fica no imaginário com essa interrogação, ele está tanto na casa de feitos miraculosos, quanto na casa das hipóteses químicas, físicas, do que pode ter acontecido. Entendi. Tem alguma outra explicação, Roberto? Não, é isso mesmo por isso que eu falo que é tão complicado o pessoal pegar e já falar assim, não, ó, o santo sudário, ele é falso por causa disso ou daquilo. Até hoje, até mesmo como eu citei no início, a própria Igreja Católica, ela não bate o martelo falando se é verdadeiro ou falso. Ela até apoia a pesquisa científica para descobrirem como foi feito. Peraí, mas eles não falam que é verdadeiro ou falso, mas eles alegam que é verdadeiro e que está lá exposto, que é uma relíquia sagrada. O santo sudário é um objeto, uma relíquia sacra devocional, ou seja, ela está lá como um símbolo de fé. Ela não caracteriza algo que é dito miraculoso de fato, não. Então ela existe como um símbolo de fé mesmo, que as pessoas podem adorar, podem fazer suas preces ali, mas aí de acordo com a fé de cada um, não necessariamente que aquilo é 100% real. Aqui, eu já vou ser cancelado mesmo com esse episódio, vocês também vão porque vocês estão junto comigo, então não tem problema eu perguntar isso. Mas olha só, todos os objetos sacros, as relíquias sagradas, têm algum poder, igual eu falei antes. Algum poder, alguma coisa assim, milagrosa. Esse não tem. E ele não tem porque ele existe? É por isso? Então, eu acredito assim, ó, ele é muito pouco exposto, né, ao público. Ele não tá lá dentro de uma igreja para você entrar lá e rezar todo dia. Não, ele tem datas específicas para ser exibido. Ele foi exibido em 77, foi quando a equipe Stuff foi para lá para fazer as suas pesquisas. E me parece que até hoje ele foi exibido só mais uma vez e eu não lembro nem por quê. E parece que ele, não sei se ele tem um período de 25 e 25 anos que ele é exibido ao público, alguma coisa nesse sentido. Talvez se ele fosse mais exibido, as pessoas, né, pudessem chegar mais perto, tocar nele, alguma coisa assim, talvez tivéssemos alguma coisa, mas infelizmente não. Sobre a imagem, muitas imagens medievais que retratavam, né, Cristo morto na época lá, colocavam ele com os braços cruzados. Mas aí eu penso que isso é uma coisa lógica, né? Por exemplo, a gente quando vai retratar aqui alguém dentro do caixão, a gente vai desenhar da maneira que a pessoa é colocada ali no caixão certinho, né? Com, sei lá, aí vai fazer um desenho até muito detalhado, vamos desenhar ali o algodãozinho no nariz e tal, as flores em volta. Então, uma prática era essa, né? Cruzar os braços. Eu queria comentar com vocês que a gente está falando sobre o sudário de Turim, mas eu não sei se vocês sabem, existem outros sudários, né? E eles são, inclusive, considerados relíquias sacras também. Atribuídos a Cristo ou a outra figura histórica? Sim, a Cristo. A gente tem o sudário de Oviedo, que ele também é uma relíquia cristã e é venerada na Catedral de São Salvador, em Oviedo, na Espanha. Mas eles alegam que é o sudário original também, que está com eles? Exatamente.
Ele, inclusive, ele é o sudário clássico, porque o sudário falando em termos mais corretos, o sudário é um pano, um tipo de tecido que cobria o rosto para limpar o suor, o último suor da pessoa, e né, por isso que vem o nome de sudário. Esse sudário de Oviedo, ele inclusive ele tem 84 centímetros por 53, e que seria o sudário, o tecido que cobriu o rosto de Jesus. Ele não tem marcas de como o sudário de Turim, que tem toda o contorno do corpo. No caso dele, ele tem umas manchas de sangue fluido nele. E da mesma forma que existe o manto de Caduan, que é um outro também, uma das relíquias famosas, que ele foi, inclusive, venerado por séculos na abadia de Caduan, no sudoeste da França. E por um bom tempo também ele foi considerado como o pano que cobriu o rosto de Cristo, o outro sudário, né? Isso aí vai render muito papo nos próximos episódios de Relíquias Sagradas, porque tem algumas relíquias ali que todo mundo alega que tem. E existem várias. O Santo Graal é um exemplo. Existem vários pedaços da cruz espalhados pelo mundo. Nós vamos conversar disso num dos próximos episódios. Eu vou colocar que eu acredito no sudário de Turim e não acredito muito nesse daí que tá na Espanha que o Joab comentou, pelo fato do seguinte: qual que era a prática judaica na época, né? Quando eles pegavam um corpo, né, um cadáver, eles lavavam esse cadáver e ele era lavado por mulheres. E por que em prática mais por mulheres? Porque as mulheres já eram consideradas que uma vez por mês elas ficavam impuras por causa da menstruação, né? Então, já que vai ficar impura mesmo, então vá lá e elas que lavavam o corpo dos cadáveres, tiravam sangue e tudo. E esse primeiro sudário que era colocado, para elas não ficarem impressionadas com o rosto dos cadáveres, era colocado sobre a cabeça. Ele tinha essas características aí que o Joab falou. Elas lavavam o corpo ali, quando era para lavar o rosto, tiravam, lavavam rapidamente, excluía, jogava fora e depois vinha os panos melhores, né, para envolver os corpos ali. Então esse eu não acredito, porque ele não tem as características que o sudário tem, tá bom? É só por isso mesmo. Foi pólen nele, que foi analisado com plantas lá do local, o sangue, análise química que foi feita em cima dele, a formação da imagem que não é explicada, então todo esse tipo de coisa. E outra coisa, não há decomposição nesse tecido. Isso que também tá intrigando o pessoal. Eu ia perguntar isso, se o tecido de linho dura 2.000 anos. Eu tenho blusa minha que não tem 1 ano, ela já tá caquética, cara. Cara, se o embornal do caso lá do seu Arlindo Gabriel, ele já tá se desfazendo, não tem nem 50 anos, imagina um tecido desse, né, de mais de 2.000 anos. E ele tá intacto. Outro pano que o pessoal pode considerar como uma relíquia, e aí eu não sei, aí o Job pesquisou mais, deve saber. Existe um personagem na Bíblia, que é aquela mulher, a Verônica, que enxuga o rosto de Cristo quando ele cai. E aí, esse pano dizem que ainda existe também, aí eu já não sei. O detalhe é que ao longo dos séculos existiram vários panos de Verônica, né? O detalhe que eu queria falar é que você está comentando esses rituais fúnebres dessa época, Roberto. Se você pegar pelo Evangelho de São João, tem uma passagem que fala assim: chegou Simão Pedro que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Ou seja, existem na própria Bíblia passagens que falam sobre o ritual fúnebre dessa época, inclusive que o próprio corpo de Jesus teria sido enrolado com faixas e o sudário, esse tecido que limparia o último suor, colocado sobre a cabeça dele, trabalhado com os aromas, os perfumes, não fala perfumes, né? Aquelas ervas aromáticas que tinha na época para fazer todo o ritual ali para o sepulcro. Isso mesmo. É isso aí. É por isso que esses dois sudários que eu mencionei, que eles têm essa validade como uma relíquia sacra, porque eles entram já nessa parte que pega nos evangelhos. Então o pessoal cultua também da mesma forma, porque faz sentido como algo sacro, né, dentro da própria igreja, da tradição cristã. O sudário de Turim, ele tem mais de 1.500 horas de estudo em cima dele. Entendeu? Por cientistas. Mais de 33 cientistas, cara.
Então, olha só, se a gente for ver que se cada uma das pessoas trabalharam 8 horas por dia, né, dentro do horário comercial, em cima dele, cara, é muita coisa. Vamos fazer a conta aí, vamos ver quanto é que dá, cara. Quantos dias eles ficaram 8 horas trabalhando em cima dele? O sudário de Turim, a gente consegue rastrear ele, até então era 1382, que a gente tinha uma datação precisa quando ele surge com relatos, registros, né? Em agosto desse ano saiu um artigo falando que um cientista, um historiador daquela época, Nicolau de Orremy, que ele escreveu inclusive uma obra chamada Problemata. Ele era tipo, vamos falar assim, né, entre aspas, quase que um debunker dessa época. Ele corria atrás de informações, de relatos, de possíveis milagres associados a relíquias sacras. Ele estudava isso e tentava explicar por meios normais e naturais, para separar toda essa parte sobrenatural, porque na mente dele isso atrapalhava a fé verdadeira. Então ele, como era ligado à igreja, a função dele era justamente investigar esses possíveis milagres, essas coisas relacionadas a relíquias sacras. E o sudário de Turim foi um desses alvos de pesquisa dele, que inclusive ele relata lá pelo bispo Pierre de Darcy, que teria sido quem relatou em 1382, e você até falou aí como é que chama lá daquela cidade francesa, me fugiu o nome. Chambéry? Isso, que o sudário estava de posse daquela família, que depois foi passado adiante e tal, e nessa época, ou seja, 1300, mas o sudário de Oviedo, o pessoal conseguiu rastrear relatos dele até na Europa, lá no século VII, ou seja, se for pegar por coisas mais antigas, o sudário de Oviedo ele tem mais registro passado do que o próprio sudário de Turim. O sudário de Turim, ele surge ali em 1300 nos registros, o que tem até isso é mais a especulação mesmo, porém não... Isso, nos registros 1355, né? Geoffroy de Chanry, é isso aí. Dos 33 cientistas que entraram no projeto STURP como descrentes da veracidade do sudário, a maioria saiu como crente depois. Eles não conseguiram concluir como a imagem era formada. Então tá, eu vou aproveitar só a deixa então, antes da gente encerrar, para eu pedir a opinião de vocês, Santo Sudário. Eu vou dar a minha opinião rapidamente aqui e depois eu passo a bola para vocês. Eu não acredito que o Santo Sudário seja realmente de Jesus Cristo, que nasceu há 2026 anos atrás. Realmente eu não acredito. Pra mim ali, eu acho assim, cara, tá, pode ser milagre, enfim, eu não consigo aceitar que aquilo ali realmente envolveu o corpo de Cristo. Por N motivos que eu já falei aqui. Roberto quase me convenceu, mas... eu não fui 100% convencido. Vamos lá, Roberto, jogar a bola pra você, eu já sei qual é a sua opinião, mas jogar a bola aí pra você. Qual que é a sua opinião do Santo Sudário? Cara, eu acredito que ele não é uma falsificação medieval, eu acredito que seja Jesus Cristo ali. E olha, as pesquisas favoráveis à autenticidade do sudário após o 88, falando sobre o erro do carbono 14, me deixa firme nisso. A análise química feita por Raymond Rogers em 2005, que conclui que a amostra usada no teste de carbono 14 não representava o tecido original, né? O estudo de paleontologia, que é o estudo dos pólens, grãos de pólens que encontraram no sudário, que só existiam em plantas típicas do Oriente Médio, especialmente na região da Palestina, indica que o sudário foi exposto no Oriente Médio em algum momento. O estudo de sangue, né, as análises mostram que manchas de sangue verdadeiro do tecido, e inclusive eles têm o tipo de sangue, que é o tipo AB, compatível com características humanas, o padrão das feridas, altamente consistente com a classificação romana. A imagem sem pigmentos, ou seja, não é tinta, não é nada que foi pincelado, não é nada que foi, como é que fala? Quando tem carimbado, entendeu? Não é nada que sugere aquele estudo do brasileiro, algo embebedado, ou que se fizeram uma estátua, como se fosse um carimbo, né, para você colocar um tecido em cima. Nada disso, cara. Então, isso tudo me leva a crer que realmente, inclusive com a radiação, com a hipótese da radiação, a imagem tridimensional, a superfície da fibra, muito pouquinho que foi ali impresso nele,
Se você olhar, cara, quanto mais você estudar, mais você vai ficar intrigado. Eu vou passar para vocês o link da minha live. Então é isso, cara. Eu acredito sim que seja Jesus Cristo. Joab, sua opinião, meu amigo. Cara, sinceramente, eu não consigo ver o Santo Sudário como algo verdadeiramente criado de forma sobrenatural. Para mim, o Santo Sudário surge ali por volta do primeiro milênio ali, muito provavelmente, eu não diria fraudado, mas como a igreja ela estava naquela necessidade de criar todo aquele simbolismo para angariar mais fiéis e tal, ela necessitava justamente de todo tipo de símbolo e relíquia sacra que ela pudesse ter em mãos para ter aquilo para confirmar toda a religiosidade e tal, mas eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que o sudário ele foi feito de uma forma, porém esse processo de criação dele, não me pergunte que eu não sei te responder, pode ser muito bem um processo alquímico que se perdeu com o tempo, a gente tem registros de tanta coisa que se perdeu com o tempo, que foi inventado assim, parece até um passe de mágicas e não foi registrado. Eu tenho uma tendência a crer nessa nova hipótese do Cícero Moraes, e baseado naquela ideia que as tampas, a efígie dos túmulos, né? Nessa época era muito comum que os túmulos tivessem aquela tampa com uma efígie mortuária ali, ela tinha alguns centímetros de altura, quase um 3D, não totalmente, como se fosse metade do corpo ali. Talvez quem fez essas efígies pode muito bem ter feito alguma coisa assim, colocado ali algum produto químico que evaporou pela própria reação de Maillard e isso acabou gravando no tecido. Sinceramente, eu não tenho uma explicação convincente para passar adiante, mas a hipótese sobrenatural ela não me consegue me convencer não, porque algumas coisas ali no próprio Santo Sudário não bate quando você vai analisar historicamente e pegando elementos da Bíblia, não batem direto com o que está no Santo Sudário, então ele não me convence como algo miraculoso. Ô Joab, existe um desafio de $1 milhão que foi feito em 2022 pelo judeu David Rolfe, que ele colocou lá como desafio que quem conseguir reproduzir a imagem do sudário ali, como é que ele foi feito, reproduzir como é que aquilo lá aconteceu, vai ganhar $1 milhão. Eu conheço esse desafio, mas como eu disse anteriormente, o que aconteceu com o sudário é algo tão misterioso que testes não conseguem decifrar o que aconteceu ali. Se não pode ser decifrado o que aconteceu, como que ele pode ser replicado? O sudário é uma coisa que está lá e a falseabilidade do sudário até hoje é uma interrogação, porque como você consegue repetir aquele processo da mesma forma que aconteceu? Aquilo pode ter demorado dias, semanas, meses, anos, e como que alguém vai entender o que aconteceu ali se a camada que está ali é tão superficial, e levando em conta, né, que o sudário ficou exposto durante dezenas de anos ali. As pessoas iam lá para fazer uma adoração, elas passavam a mão, elas às vezes estavam machucadas, elas encostavam o rosto ali pedindo um milagre acontecesse. Então o sudário ele foi, entre aspas, poluído. Contaminado, exatamente. Por isso que é uma falácia acreditar no datação carbono 14. Falar assim, eu não acredito. Eu não vou deixar vocês alongarem, não. Vocês vão me quebrar as pernas na edição. Senhor Ofudjek, a sua opinião do Santo Sudário? Eu penso que ele é legítimo, mas não como sendo de Jesus, digamos assim. Naquela época era muito comum ter crucificação e tudo, então pode ser um outro corpo de uma outra pessoa e tudo. Mas essa hipótese ali que o Joab falou da esfinge, eu não tinha pensado nisso e realmente faria sentido, né? Essa explicação assim tudo, né? Eu tô inclinado aí com essa hipótese assim do Joab também. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Então foi isso, hoje foi o primeiro episódio de Relíquias Sagradas. Já dando spoiler pra vocês que no próximo episódio de Relíquias Sagradas nós vamos voltar com a história da Lança do Destino, que ela estava nos nossos planos originais, né, Roberto, pra aparecer brevemente aqui a nossa história pra gente puxar o gancho pro próximo episódio, mas a gente passou muito rápido pra essa parte aí que verificaram se Jesus estava morto ali, fincando uma lança no peito de Jesus, né? E essa lança, segundo contam as histórias, os mitos, ela teria poderes, assim, inacreditáveis. Inclusive, Hitler passou um bom
tempo caçando essa lança. Mas Qual delas? a lança do destino, a lança de São Longínquos. Deixa pro próximo episódio, inclusive São Longínquos é o São Longuinho, né? A gente pede alguma coisa que eu não perde. A gente perdeu alguma coisa, São Longuinho me ajuda. É ele. Como assim? Próximo episódio vocês vão ficar sabendo, não vamos entrar mais em detalhes. Mas, quem quiser mais detalhes do Santo Sudário, dá um pulinho lá no canal do Roberto. Não é mesmo, Roberto? Deixa seu recado pra todo mundo aí e recomenda seu canal com esse vídeo, que tá muito bom, como todos os outros vídeos que você faz lá. É isso aí. Lá, pessoal, a gente tem quase 3 horas e meia de live. Eu mostro também todos os artistas medievais da época, mostrando que nenhum conseguiria ter reproduzido ali aquela imagem. Também trouxe ali no meu canal para falar comigo um especialista sobre os Templários, que é o doutor Gustavo Santana. Ele é especialista nesse assunto, então gosto também do assunto, por isso que estendeu bastante a nossa conversa lá. E lá vocês vão poder ver todas as imagens que a gente comentou aqui também, tá bom? Então acessa lá, youtube.com/projeto93. Na abinha ali, ao vivo, vocês procurem lá, o Santo Sudário é uma das últimas lives que eu fiz ali no meu canal. Obrigado, PH, por essa ideia, né, de você trazer também aqui para o seu canal um pouco dessa discussão. Tamo junto, eu que agradeço. E vocês podem fazer esse caminho todo que o Roberto escreveu para achar o vídeo, então ir direto na descrição do episódio que vai estar lá. Joab, meu amigo, meu operador, valeu mais essa, tamo junto e estamos aqui te esperando pra gente falar depois da Lança do Destino, junto com o Roberto e com o Jackson. Opa, eu que agradeço e é só chamar e deixando claro mais uma vez, né, PH, que aqui a gente não tá ofendendo ninguém, são só 4 amigos conversando sobre possibilidades e hipóteses e a crença é pessoal, cada um continua acreditando naquilo que quer e tal, e precisando é só chamar que a gente aparece. Tamo junto. Senhor Ufudjack, valeu mais esse episódio. Valeu, Tamo junto. E vão lá. Lá no Fenômeno não tem nada do Sudário não, mas tem muita coisa interessante, né, meu amigo? Pois é, cara. Toda semana a gente tá colocando coisas novas. Eu tô com uma porrada de caso novo, inédito, que ninguém conhece, recheado de imagens e fotos e... Enfim, muito material legal. Tanto ali quanto no canal, né? youtube.com/fenômeno. Tem muita coisa legal lá também pra todo mundo. E lembrando que agora, o Acredite Se Quiser e o Fenômeno tem um canal no TikTok também. Você gosta da plataforma, gosta do esqueminha dos vídeos dele lá? Acessem lá o Acredite Se Quiser e o Fenômeno. Quem tá cuidando lá desse feed lá, alimentando o nosso TikTok é o meu grande amigo Bruno Cross. Bruno, grande abraço pra você, meu amigo, valeu demais essa moral. E, inclusive, quem estiver precisando de dar um up aí na divulgação do seu trabalho, do seu podcast, do seu canal, entre em contato com o Bruno. Eu vou deixar o link dele na descrição do episódio, no Instagram dele. Entre em contato com ele, que eu tenho certeza que ele vai dar uma moral pra vocês e divulgar o trabalho de todo mundo. Lá na descrição do episódio eu vou deixar o link do canal do Roberto, justamente com essa matéria do Sudário de Turim. Vocês vão lá na descrição do episódio, clica lá, já cai direto a matéria, preparem uma Coca-Cola, uma pipoca, 2 Coca, uns 3 pacotes de pipoca, que o vídeo é longo. E se lá vocês vão ver tudo isso que nós falamos aqui, mas assim, em detalhes, do jeito que o Roberto sabe fazer. Então corram lá pra vocês darem conferida. E um recadinho rápido pra todo mundo também, que nosso Apoia-se e nosso Patreon não existe mais. Por favor, não acessem o Patreon ou o Apoia-se para fazer o apoio, a assinatura do nosso podcast. Façam isso agora pelo nosso site, acreditesequizerpodcast.com.br. Lá tem a aba lá para os assinantes, você entra lá, faz o seu cadastro, faz o seu pagamento direitinho, igual você fazia no Apoia-se no Patreon. Mas, agora quando você faz isso, você tem acesso ao nosso site, que todos os nossos episódios estão lá, para você baixar eles em MP3 com sonorização diferente, tá? Do Spotify. O Spotify me barra por causa dos direitos autorais, lá não tem problema. Você baixa todos os episódios para apoiadores estão lá, concorre a sorteios mensais. Nós fizemos um sorteio esse mês, agora lá no nosso grupo dos apoiadores, que você também tem acesso pelo nosso site. E nós tivemos 2 ganhadores do primeiro sorteio, que foi o Morgan e a Alessandra. Inclusive falaram que foi muita marmelada, que foi esqueminha que nós armamos pro Morgan ganhar. Não, o sorteio é feito automático pelo site e cada um deles levou uma caneca e uma luminária de fantasminha. Então, você quer participar dos próximos sorteios? Entra lá e dá essa moral pra gente. Fechou? Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais casos incríveis e histórias surpreendentes. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, senhor Roberto Munhoz? Acredite se quiser! É isso aí!